Fala, galera! O assunto que nós vamos ver agora, funções orgânicas hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são aqueles compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, tá? E quando a gente fala de hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos podem ser divididos em algumas subfunções. E a primeira que a gente vai falar são exatamente os alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos que apresentam como grupo funcional ligações simples entre carbonos. Em outras palavras, os alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre carbonos. Esses alcanos, eles têm uma fórmula geral, que é CnH2n mais 2. Ou seja, nos alcanos, o número de hidrogênios é sempre o dobro no número de carbonos mais 2. Essa é uma fórmula que vai ser obedecida para todos os compostos que pertencerem a essa função alcanos. A principal aplicação dos alcanos, combustíveis. Os principais combustíveis derivados do petróleo são misturas de alcanos. O gás natural, que pode ser obtido a partir do petróleo, é uma mistura de alcanos. O gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, também é uma mistura de alcanos. A gasolina é uma mistura de alcanos. Querosene é uma mistura de alcanos. Óleo diesel é uma mistura de alcanos. Então, os principais combustíveis derivados do petróleo são formados por misturas de alcanos. O próprio gás natural, que também é encontrado como combustível fóssil na natureza, também tem como principal componente um alcano, que é o metano, que é o alcano mais simples que existe. Então, tudo que envolver essa parte de combustíveis derivados de petróleo, gás natural, os alcanos estão envolvidos. Quando a gente trabalha a nomenclatura dos alcanos, aí essa nomenclatura vai ter a regra de prefixo, mais infixo, mais sufixo. Lembrando que o prefixo vai indicar o número de carbonos na cadeia principal, o infixo vai indicar o tipo de ligação entre carbonos e o sufixo vai indicar a função orgânica. Para os alcanos, o infixo vai ser an, porque só tem ligação simples entre carbonos, e o sufixo vai ser a letra O, porque ele é um hidrocarboneto. Então, se a gente pegar um exemplo, CH3, CH2, 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 CH3, a gente tem 5 carbonos nessa cadeia, o que dá o prefixo pente. Só tem ligação simples entre os carbonos, o infixo é an, e como ele é um hidrocarboneto, o sufixo é a letra O, o nome desse composto é pentano. A segunda função de hidrocarbonetos é a função alcenos, que apresenta como grupo funcional ligação dupla entre carbonos. Os alcenos também podem ser chamados de alquenos. Então, quando a gente tiver hidrocarbonetos que apresentem ligação dupla entre carbonos, caracteriza grupo funcional de alcenos, que apresentam a seguinte fórmula geral. A fórmula geral dos alcenos vai ser CnH2n. Ou seja, nos alcenos, o número de hidrogênios é sempre o dobro do número de carbonos, tá? Uma aplicação importante que a gente pode falar de um alceno é do alceno mais simples que existe, que é o eteno. Ele é o C2H4, que ele é um gás que está relacionado ao amadurecimento das frutas. À medida que as frutas forem amadurecendo, elas vão liberando eteno. Existe um conhecimento popular que diz assim, ó, se você quer que uma fruta amadureça mais rapidamente, coloque ela no jornal, num saco plástico, num recipiente fechado. Esse conhecimento popular está correto? Sim. Se você colocar a fruta em algum recipiente fechado, à medida que ela vai amadurecendo, ela vai liberando eteno e esse eteno não vai embora para a atmosfera.
ele fica em contato com a fruta por um maior período. Isso acaba fazendo sim com que a fruta amadureça mais rapidamente, tá? Então o eteno é o gás que está relacionado com o amadurecimento das frutas. Em termos de nomenclatura, para os alcenos nós vamos trabalhar com prefixo mais infixo mais sufixo. Agora, para os alcenos, o infixo vai ser "en", que indica que tem ligação dupla entre carbonos. Como é um hidrocarboneto, o sufixo continua sendo a letra O. Vou pegar um exemplo. Aqui a gente tem um alceno, porque ele tem uma ligação dupla entre carbonos. A presença da ligação dupla exige que a gente numere a cadeia para indicar a posição da ligação dupla. E a regra é, você sempre vai numerar a cadeia para deixar a ligação dupla no menor número possível. Então nós vamos numerar essa cadeia da esquerda para a direita, porque a dupla fica em números menores. Aí vamos trabalhar com prefixo para 6 carbonos, X. Indica a posição da ligação dupla, ela está entre os carbonos 2 e 3, indica pelo número menor, 2-en. Indiquei a posição da ligação dupla. Como é um hidrocarboneto, o sufixo é a letra O, a nomenclatura desse composto é o X2-eno. Terceira função de hidrocarbonetos, alcinos, também podem ser chamados de alquinos. Como é que a gente identifica os alcinos? Como que é o grupo funcional deles? O grupo funcional deles é quando for um hidrocarboneto que tiver ligação tripla entre carbonos. A fórmula geral dos alcinos é CnH2n-2. Então, o número de hidrogênios é sempre o dobro do número de carbonos menos 2. Uma aplicação que a gente pode falar para os alcinos é do alcino mais simples que existe, que é o etino, o C2H2. Ele é um gás, e é um gás que quando sofre combustão, ele libera muita energia na combustão dele. Exatamente por liberar muita energia na combustão, é que ele é o gás utilizado nas soldas das oficinas. Aquelas soldas que você vê, né, fundindo metais, riscando metais, aquilo ali está sendo provocado aquele calor pela queima desse gás etino, que é o gás utilizado nessas soldas de oficinas, tá? Em termos de nomenclatura, os alcinos a gente vai trabalhar com prefixo mais infixo mais sufixo. Então, para os alcinos, o infixo vai ser "in", por causa da presença da ligação tripla. E o sufixo, como ele é um hidrocarboneto, vai ser a letra O. Então, olha aqui um exemplo para a gente poder trabalhar a nomenclatura de alcinos. A presença da ligação tripla exige que a gente numere a cadeia. E a regra é, vamos numerar a cadeia para deixar a ligação tripla no menor número possível. Nesse caso, tanto faz eu numerar da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. A ligação tripla vai aparecer nos mesmos números. Então, na nomenclatura, o prefixo para 6 carbonos é X. A gente vai indicar a posição da tripla, ela está entre os carbonos 3 e 4, você indica pelo menor número, 3-in. E como é um hidrocarboneto, o sufixo é a letra O, essa fica sendo a nomenclatura do alcino que nós usamos como exemplo. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.